Noite, pessoal, tudo bem? Depois de uma pausa para as férias de julho, estamos de volta com mais um episódio dos Encontros. Lembrando a todos vocês que todos os episódios que já fizemos estão salvos no nosso YouTube. Lembrando também que agora também estamos em podcast no Spotify. Então, a gente tem vários episódios dos encontros no Spotify e também a gente salva em videocast. Então, também tem uma playlist dos nossos podcasts, que são os Encontros Cast, no YouTube. E eu sou Sabrina Chagas, quem não me conhece, sou oncologista clínica da Oncologia DOR. E hoje a gente está com uma convidada super especial. Antes aqui do episódio, eu estava pensando há quanto tempo eu conheço a Regina. Eu acho que devem ter uns 6 anos, talvez. A gente não fez a mesma turma de medicina integrativa, mas a gente se encontrou nessa caminhada integrativa e depois daí a gente fez muitos encontros, muitas aventuras e eventos juntos. Então, é uma pessoa que é sempre bom ter por perto, sempre inspira muita gente, não só pela sua trajetória, mas por tudo que estuda e por ser gente boa pra caramba. E antes de eu abrir para a Regina e ela própria se apresentar, que é melhor ela mesma se apresentar, então eu vou ficar aqui rasgando cedo até amanhã. Eu quero passar para a Fabi. Fabi, boa noite, minha amiga, tudo bem? Boa noite, já estava com saudade dos nossos encontros, né? A gente fez em junho, paramos para férias, estamos voltando hoje para falar sobre esse tema tão maravilhoso que ajuda tanto as nossas pacientes, os nossos pacientes, né? E nós temos hoje uma convidada de honra, né? A gente está muito feliz com a presença da Regina aqui com a gente. Para falar sobre os benefícios da meditação no tratamento oncológico. A Regina é médica clínica, hematologista e professora de meditação da Unifesp. E, e é muito bom ouvir a Regina, né? A nossa doutora sangue bom, né, Sabrina? E como ela é conhecida também, acho que ela vai falar um pouco para a gente. E estou muito feliz por você estar aqui para abordar esse tema tão importante, que ajuda tanto a gente, tá? E a gente sempre aprende com você. Muito obrigada, tá? Quando você quiser Obrigada, começar. obrigada, Fabi, Sabrina, uma alegria estar aqui com vocês. Acho que eu vou começar, gente, contando por que que eu estou falando com vocês, né, com quem está aqui vendo, ouvindo a gente, sobre meditação nessa jornada que é o tratamento oncológico, da onde que eu tenho experiência para falar sobre isso. Então, como a Sabrina falou, eu sou hematologista, mas eu fiz a pós-graduação em bases da saúde integrativa e desde então eu comecei a trabalhar em clínicas de atendimento oncológico, fazendo essa parte do apoio aos pacientes que estão em tratamento. E a base dos meus estudos nos últimos anos e do que eu tenho feito para esse apoio com os pacientes está muito no que a gente chama de alívio do estresse. A gente reconhecer aquilo que nos estressa, e a gente sabe que o período do tratamento e do pós-tratamento também é um período muito estressante. Como é que a gente traz recursos para lidar com esse estresse todo? E aí a meditação é um excelente recurso. Então, desde 2016 eu trabalho com pessoas em tratamento oncológico, fazendo esse suporte, ensinando meditação para essas pessoas, entre outros recursos, né? E eu vou contar aqui um pouquinho para vocês quais são os benefícios da meditação durante e depois do tratamento, falar um pouquinho também sobre os desafios dessa prática, porque eu sei que muita gente já tentou meditar e muitas vezes não conseguiu se manter. Então, gente, compartilhando aqui minha tela com vocês, acho que tá tudo certinho aí, né? Vocês estão me vendo por aí. Então, vamos passar um pouquinho aí sobre todos esses temas relacionados com a meditação e vou deixar algumas sugestões aqui para quem quiser inserir a meditação na rotina, né? Como fazer isso. Então, eu queria começar falando o que que não é meditação, porque a gente tem muitas ideias, às vezes, enganosas sobre a meditação, a gente pensa que é uma coisa que não é. Então, o que que não é meditação? Primeiro, meditar não é esvaziar a sua mente, parar de pensar, deixar a mente a tela em branco, não ter nenhum pensamento. Isso é impossível. Do mesmo jeito que o nosso coração bate, que o pulmão respira,
nosso cérebro produz pensamentos, essa é a função dele. E a gente não quer que ele pare de funcionar. Então, meditar não é esvaziar a mente. Meditar também não é necessariamente associado a uma religião. Você não precisa mudar nada na sua vida se você quiser começar a meditar. A gente conhece, às vezes, a meditação por conta do budismo, em que a meditação é uma prática muito frequente, então, às vezes, fazemos essa associação, às vezes a gente associa a meditação com a prática de yoga, mas a gente tem várias diferentes tradições religiosas onde a meditação está inserida, inclusive a tradição cristã tem um tipo de meditação, o islamismo tem outro tipo de meditação, praticamente todas as tradições religiosas têm práticas de meditação, mas também é possível a gente meditar num contexto que não tem nenhuma relação com a meditação. E aí ganhou muita fama o que a gente chama de mindfulness, ou as técnicas de atenção plena, que são práticas de meditação que não têm nenhum vínculo religioso. Então, se você quiser meditar, você não precisa entrar para uma religião, mudar de religião, parar de comer carne, usar roupa branca, não fazer nada. Você pode simplesmente começar a meditar. Outra coisa que a gente confunde com meditação é criar pensamentos positivos. Meditar, não, a gente pode, a partir da meditação, passar a ter mais pensamentos positivos, mas durante a prática da meditação, a gente não vai ficar criando um mundo ideal na nossa cabeça, projetando o que é de melhor. Essa técnica até existe, são as técnicas que a gente chama de imaginação guiada, mas elas não são meditação, embora tenha uma série de benefícios também durante o tratamento, para lidar com a ansiedade, uma série de outros sintomas. E meditar também não é a gente entrar num mundo paralelo, em que não existe nenhum problema, não é fugir da realidade, muito pelo contrário, né? Então, o que é meditação? Meditação é uma técnica, essa técnica tem o princípio de que a gente possa se desenvolver como pessoa, né? Então, lá, muitos mil anos atrás, quando as pessoas começaram a meditar, o objetivo principal é esse, a gente se desenvolver como pessoa. E essas técnicas, elas têm como base a gente treinar a nossa atenção, a gente fortalecer a nossa capacidade de atenção. Não só a gente fortalece a nossa atenção, como a gente cultiva essa habilidade que a gente chama de contemplação, que é a gente observar as coisas sem ficar criando um juízo de valor sobre a coisa, sem ficar analisando, vendo se é bom ou ruim, se eu gosto ou se eu não gosto. Então, é simplesmente a gente observar as coisas que acontecem. Como eu falei para vocês, pode ser praticada num contexto que não tem nenhum vínculo religioso, né? E a meditação é um treino que, a partir dessa técnica que a gente vai fazer, a gente vai ficar muito mais presente na realidade como ela é. Então, eu falei para vocês, a gente não vai criar um mundo paralelo, a gente não vai fugir da realidade, pelo contrário, a gente vai estar presente naquilo que está acontecendo na nossa vida. E essa presença faz muita diferença para a gente lidar com uma série de sintomas, né? Então, eu gosto muito desse conceito de meditação que é de um monge budista chamado Matthieu Ricard, que ele diz que a meditação é uma técnica que a gente faz para transformar a nossa mente e para que a gente possa, a partir dessa transformação da mente, ter mais qualidades fundamentais, como a bondade, a compaixão, o amor desinteressado, a gentileza, a generosidade. Essas qualidades todas, elas florescem a partir de uma prática consistente e regular da meditação. Então, quando a gente pensa na meditação, nos benefícios que essa prática traz para a nossa saúde, ela vai trazer benefícios para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental e também para as nossas relações sociais. E é isso que a Organização Mundial de Saúde define como sendo saúde, né? Quando a gente tem bem-estar em todas essas áreas. Então, saúde não tem nenhuma relação em não estar doente, em não ter uma doença. Tem relação em a gente estar se sentindo bem em várias esferas da nossa vida. Então, quando a gente pensa na esfera física, a meditação ajuda a gente a regular uma série de funções do corpo. Melhora a pressão sanguínea, melhora a nossa imunidade, a capacidade de defesa do nosso corpo, reduz a inflamação, que pode estar muito presente durante o tratamento oncológico. E essas melhoras, esses benefícios que a gente vê da meditação na nossa saúde, elas vêm muito por um equilíbrio
de um sistema, uma parte do nosso sistema nervoso que funciona como uma gangorra, como uma balança. Nosso sistema nervoso tem uma parte que é o acelerador, que é o sistema nervoso simpático, que coloca o nosso corpo para trabalhar de um jeito muito acelerado, que a gente chama de um modelo de funcionamento do corpo de luta ou fuga, e a gente tem um freio no sistema nervoso. Esse freio é o nosso sistema nervoso parasimpático, que é também conhecido como resposta de descanso e digestão. Então, é onde o nosso corpo encontra repouso, onde ele pode se restabelecer das coisas que deram errado durante o dia, né? Então, a meditação ativa muito essa parte do nosso sistema nervoso chamada parasimpático. E com isso ela equilibra o funcionamento de uma série de órgãos e sistemas do nosso. A meditação também é muito importante para o apoio da dor, quando a gente tem uma dor crônica, que pode ser uma dor crônica de uma fibromialgia, de uma enxaqueca, de uma metástase óssea de um tumor, ou às vezes o tumor está em algum lugar que provoca dor, às vezes a gente tem uma dor que é uma dor que vem em consequência de uma cirurgia, né? Então, mulheres que fazem mastectomia, às vezes elas ficam com uma sensibilidade aumentada na região da mama. A meditação ajuda a gente a lidar com todos esses tipos de dor. Por que que a meditação ajuda a aliviar a dor? Porque quando a gente pratica a meditação, a gente vai liberar substâncias que reduzem a inflamação, a gente vai liberar substâncias que fazem os nossos músculos relaxarem, e muitas vezes a gente fica com o músculo tenso quando a gente está com dor, né? Então, isso ajuda a gente a relaxar os músculos, vai modular lá o nosso sistema nervoso, como eu tinha falado para vocês, e vai fazer também com que a gente perceba essa dor como menos incômoda. A dor, às vezes, ela continua ali com a gente, mas ela traz menos chateação, menos desconforto emocional. A gente consegue conviver melhor com essa dor a partir da prática da meditação. Porque se a gente trouxer a atenção para a dor, a gente vai ver que ela vem em ondas. Ela começa fraquinha, aumenta de intensidade, mas daqui a pouco, sem que a gente faça nada, ela diminui um pouco de novo. Quando a gente observa essa oscilação, a gente observa que existe essa flutuação da dor, a gente consegue lidar melhor com ela. Às vezes a gente não precisa ficar tomando um monte de remédio, a gente não precisa ficar mudando de postura, a gente não precisa fazer nada que ela vai aliviar sozinha, né? Então, isso é muito importante quando a gente pensa na meditação para o apoio do controle da dor. A dor, a gente pode pensar nela como um ciclo vicioso. Quando a gente está com dor, quando a gente tem alguma coisa que nos estressa, a gente pode entrar num ciclo vicioso de responder automaticamente às coisas, né? Então, coisas que nos causam insegurança, incerteza, a gente se sente ameaçado, fazem com que o nosso corpo ligue uma resposta chamada resposta de estresse. Essa resposta vai fazer várias alterações dentro do funcionamento do nosso corpo, que vai desregular o jeito como o corpo funciona. E se a gente não tem estratégias para se adaptar a isso, a gente vai só piorando esse estresse. Então, a gente está estressado e a gente vai buscar coisas para tentar desestressar, que pioram o estresse. Às vezes a gente desconta na alimentação, às vezes a gente desconta em remédio, às vezes a gente desconta ficando horas numa rede social ou perdendo sono, né? Abusando de substâncias lícitas ou ilícitas. Às vezes a gente vai buscar auxílio de um remédio, mas a gente começa a fazer um uso abusivo do remédio. E isso faz com que a gente entre num colapso. Por outro lado, a gente pode ter um ciclo que a gente chama de ciclo virtuoso. A vida, gente, sempre vai trazer desafios para a gente, sempre vai trazer incertezas e inseguranças. Isso é parte de estar vivo. Mas quando a gente começa a observar esses movimentos acontecendo, quando a gente está consciente, quando a gente percebe a resposta de estresse acontecendo no nosso corpo, e a gente liga no corpo o contrário da resposta de estresse, que é essa resposta de relaxamento, de descanso e de gestão, isso faz com que a gente consiga se adaptar melhor a essa situação. A gente pode encontrar novos caminhos para lidar com os desafios. A gente consegue olhar
de um jeito mais amplo essa situação dentro da nossa vida, e isso traz muito a sensação de calma. Então, a gente sai daquele rodopio, daquele furacão que é o estresse, e a gente entra num ciclo virtuoso, onde a gente percebe o desafio que está acontecendo e a gente conscientemente responde a ele. E isso é muito positivo para a gente lidar com muitos sintomas que são desconfortáveis, né? Eu observo o sintoma acontecendo e eu vou buscar naquele momento qual que é o melhor jeito de lidar com esse sintoma. Falando ainda da meditação nessa esfera física, dos sintomas mais do corpo, a gente tem hoje uma série de sociedades médicas dizendo que a meditação ela é muito útil para complementar, para apoiar uma série de tratamentos de doenças crônicas. Então, a gente tem a Associação Americana de Cardiologia, por exemplo, dizendo que a meditação diminui o risco da gente ter infarto, derrame, pressão alta. E a gente tem a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, que é a ASCO, dizendo que a meditação pode e deve ser usada dentro do tratamento oncológico para lidar com uma série de sintomas. Então, a gente não está falando nada que é uma coisa fora do comum, uma coisa que é alternativa, muito pelo contrário. A Sociedade de Oncologia recomenda que a meditação seja usada como apoio ao tratamento, né? Então, falei um pouquinho para vocês dos benefícios da meditação na esfera física. Queria contar também quais são os benefícios da meditação nisso que a gente chama da esfera cognitiva, da nossa capacidade mental. E a meditação, como eu comecei falando para vocês, ela é um treino da atenção. Do mesmo jeito que a gente faz musculação para fortalecer os músculos do corpo, a meditação fortalece a nossa capacidade de manter a atenção. Durante o tratamento oncológico, existe um sintoma muito comum, que é a alteração do funcionamento mental. A gente chama de chemobrain, ou como se a gente estivesse com a cabeça meio ali nas nuvens. Então, tem muitas pessoas que sentem dificuldade de concentração, dificuldade de memória, começa a esquecer palavra, começa a esquecer compromissos, fica com dificuldade de fazer contas, né? Isso é comum acontecer durante o tratamento oncológico e a meditação ajuda a minimizar esses sintomas, a melhorar esses sintomas, exatamente porque ela fortalece as áreas do nosso cérebro que mantêm a nossa atenção, né? Que fazem com que a gente preste atenção, e a atenção está muito relacionada com a capacidade de memória, de aprendizado, de fazer pensamentos mais complexos. Então, para quem tem o tal do chemobrain, a meditação é um recurso que alivia muito a intensidade desse sintoma, porque ela vai fortalecer essa região aqui, ó, do nosso cérebro, que é a região que fica logo atrás da testa, que a gente chama córtex pré-frontal. Então, essa área é muito fortalecida pela prática da meditação, e é a área que está relacionada com a nossa capacidade de atenção e pensamento, e fortalece também essa região que fica bem aqui no meio do cérebro, ó, que se chama hipocampo, que é a região que está relacionada com a nossa capacidade de memória. A gente tem um fortalecimento dessas áreas cerebrais, e isso vai trazer uma série de benefícios aí para o funcionamento da nossa capacidade mental, da nossa habilidade mental, tanto durante o tratamento, quanto depois. A fase depois da quimioterapia, eu trabalho com muitas mulheres com câncer de mama que ainda ficam com esse sintoma por algum tempo, né? Então, também depois do tratamento, a meditação ajuda a lidar com esses sintomas cognitivos. A meditação também ajuda a gente a lidar melhor com as incertezas. Eu falei um pouquinho para vocês, né, do estresse, das incertezas. E o período do diagnóstico, do início do tratamento do câncer, ele é um período que traz muitas incertezas. Os momentos em que a gente tem que refazer os exames, acabou o tratamento, eu vou refazer o exame para ver se está tudo bem, se a doença não voltou, também são momentos que costumam gerar muito estresse, muita insegurança. A meditação ajuda a lidar com esses momentos. E a meditação também, ainda na nossa esfera mental, ela apoia o tratamento de sintomas muito, muito, muito comuns durante o tratamento oncológico, que são sintomas relacionados com a ansiedade e com a depressão. De cada 10 pessoas que fazem tratamento oncológico,
mais ou menos 7 dessas pessoas têm sintomas de ansiedade ou de depressão. São sintomas que geram muita angústia, né? E eu acompanho muitos pacientes que não querem tomar remédio porque já estão usando muito remédio. Né? Já tem a quimioterapia, já tem o remédio da náusea, tem o remédio de um monte de coisa. E aí, às vezes você não quer tomar um remédio a mais. Então, a meditação pode ser um recurso para tratar esses sintomas. A gente tem estudos mostrando hoje que, por exemplo, quadros de depressão leve e quadros de ansiedade leve, a meditação tem exatamente o mesmo efeito do que os remédios. Então, pode ser um jeito muito bom da gente, entre aspas, poupar remédio, né? Trazer a meditação para dentro do nosso cuidado. E uma outra fase em que esses sintomas são muito comuns são as mulheres com câncer de mama que fazem uso de tamoxifeno, anastrozol, letrozol, ou medicamentos e outros tratamentos oncológicos que vão levar à menopausa. As mulheres que entram em menopausa também, elas têm um índice muito grande de depressão. Por quê? O hormônio feminino, um dos hormônios femininos, que é o estrógeno, ele é, na mulher, o que dá estímulo para a gente produzir serotonina, que é um neurotransmissor que faz a gente se sentir bem. Se a gente tira o estrógeno do corpo da mulher, a gente passa a produzir menos serotonina. E aí é muito comum a gente ter uma sensação de desânimo, falta de vontade. A depressão ela não está necessariamente relacionada com a tristeza. Ela está muito mais relacionada com essa falta de ânimo para fazer as coisas, com a falta de motivação, com a falta de vontade. Então, para mulheres nessa fase da hormonioterapia, também a meditação pode ser um recurso muito bom para a gente lidar com sintomas depressivos e ansiosos. E eu falei para vocês que a Organização Mundial de Saúde considera, né, a saúde em 3 esferas: na esfera física, na esfera mental e emocional e na esfera social. E aí eu queria contar para você como que a meditação ajuda a gente a ter mais relações sociais melhores, como que ela apoia a gente nessa esfera social. Primeira coisa é que quando a gente tem esse treino de meditar, a gente começa a se perceber melhor, a gente cria uma maior capacidade de perceber o que está acontecendo com a gente, e isso permite que a gente consiga se regular com mais facilidade. Então, ao invés da gente sair explodindo com as pessoas ao nosso redor, brigando com todo mundo, a gente percebe que a gente está ficando irritado, a gente percebe que a gente está ficando querendo, né, esganar a pessoa que está ali do nosso lado, e percebendo isso, a gente pode muitas vezes parar, respirar, sair, voltar para essa conversa depois, né? Então a gente consegue se regular, e quando a gente regula emocionalmente o que está acontecendo dentro da gente, isso acontece muito porque a gente está percebendo que a nossa cabeça cria muitas histórias, né? A gente tem experiências no corpo e essas experiências viram histórias na nossa cabeça. A experiência que está direto lá no nosso corpo, a gente chama de experiência primária. Então, eu queria contar para vocês a história de uma paciente que eu acompanhei. Era uma menina jovem, com câncer de mama, ela começou a tomar tamoxifeno. E por conta do tamoxifeno, ela começou a ter muitas ondas de calor. Ela tinha muito fogacho. E ela era casada de pouquinho, assim, tinha poucos meses que ela tinha casado, e aí ela começou a pensar mil coisas. Cada vez que vinha uma onda de calor, ela começava a pensar: meu Deus, eu vou ter que tomar esse remédio por 10 anos, e eu não vou ter vontade de estar com meu marido, eu acabei de casar, e a gente não vai poder ter filho, e tarará, e tarará, e tarará, e tarará. E aí, isso gerava essa minhoca da cabeça, né, que é o que a gente chama de experiência secundária, e ali ela ficava naquele bololô de pensamento, e aí brigava com o marido, e aí brigava com a mãe, que queria dar um apoio emocional para ela, enfim, foi ficando uma situação assim que ela começava a brigar com todo mundo. E a gente começou a treinar a meditação, e quando ela começou a treinar a meditação, o que que ela começou a observar? Que a onda de calor durava muito pouco. Ela vinha, aumentava e ia embora, isso durava 2, 3 minutos. Mas essa conversa na cabeça dela, isso durava horas. Essa invenção toda que a nossa cabeça faz durava horas.
E aí ela começou a conseguir se regular. Ela percebia a onda de calor vindo, falava, ah, tá bom, daqui a pouco vai passar e não tá acontecendo mais nada. E aí ela respirava e se acalmava. Isso teve um impacto muito grande nas relações dela, né? Então ela conseguia se regular emocionalmente, com isso ela conseguia conviver melhor com as pessoas que estavam ao redor dela, tinha relações mais saudáveis. E a gente tem também uma série de estudos mostrando, mas acho que nem precisaria, né, gente? A gente tem estudo científico mostrando, porque a gente pode ver a própria experiência de pessoas que são praticantes de longo prazo da meditação. A meditação aumenta a nossa capacidade de sentir empatia, de sentir compaixão, de querer ajudar os outros, né? Então, a gente tem um benefício muito grande nessa esfera social quando a gente tem esses impulsos de se cuidar e também cuidar do outro, fazer um mundo melhor para a gente, mas também para quem está ao nosso redor. Então, eu vou citar de novo o Matthieu Ricard, que é esse monge budista, que ele diz que a função da meditação é a gente transformar a gente mesmo para que a gente possa tornar o mundo um lugar melhor, um lugar de convivência mais harmoniosa, né? Eu gosto muito de pensar na meditação nesse sentido. E aí, trazendo aqui, gente, todos esses benefícios que eu falei até agora, eles se aplicam para qualquer pessoa. Eu vim dando exemplos da meditação, né, no contexto do tratamento do câncer, mas isso se aplica para qualquer pessoa. Mas agora, falando especificamente do câncer, queria mostrar um pouquinho para vocês o que a gente já tem de estudos. Então, a gente tem uma sociedade que se chama Sociedade de Oncologia Integrativa. É uma sociedade que tem membros de todos os lugares do mundo, oncologistas, pessoas que trabalham com pessoas em tratamento oncológico, e essa sociedade, ela cria várias diretrizes para o uso das práticas integrativas durante o tratamento oncológico. Então, a gente teve recentemente uma diretriz para o tratamento da dor no câncer, e aí o que a gente vê? A prática de yoga, que tem a meditação ali dentro, né, daqueles momentos da prática, uma das partes da prática de yoga é a meditação. Ela funciona para a gente cuidar das dores articulares em pessoas que usam anostrozol, letrozol, são remédios que dão muita dor articular. Então, a yoga ajuda, assim como a acupuntura também ajuda. A yoga, os relaxamentos guiados, uma prática chamada relaxamento muscular progressivo, também ajudam a lidar com a dor generalizada, com a dor muscular, que pode estar muito relacionada com a quimioterapia ou com o uso de medicações que aumentam os glóbulos brancos, a defesa. Para essas duas condições, a gente vê que a meditação e a prática de yoga, principalmente, pode aliviar a dor. Então, se você tem essas condições, converse com a equipe que te apoia para ver se dá para fazer yoga, né? A gente, claro, vai precisar de alguns ajustes, de alguns. Às vezes a gente tem neuropatia e não vai conseguir fazer uma postura de equilíbrio. Às vezes usa um catéter ou tem uma colostomia, uma ostomia não vai poder fazer uma postura de torção. Às vezes fez uma mastectomia recentemente, não dá para fazer posturas em que a gente coloca peso nos braços. Então, precisa de algum ajuste, mas, em geral, a prática de yoga é uma prática bem segura durante o tratamento oncológico, quando feita por um profissional que tem hábito de orientar pessoas que estão tratando, tá? Então, a meditação ela pode vir muito nesse apoio da dor. Como eu tinha falado para vocês também, para sintomas de ansiedade e depressão que são muito comuns, a gente tem evidências de alta qualidade da meditação para apoiar o tratamento da ansiedade e da depressão. A gente tem hoje esses programas de mindfulness, de atenção plena, que são programas de 8 semanas, em que a cada semana você vai aprendendo um pedacinho ali da prática da meditação, né? Então, existe uma recomendação forte de que a meditação seja utilizada para apoiar esses sintomas. E a yoga, técnicas de relaxamento também melhoram esses sintomas e a gente tem uma força de recomendação que a gente chama de moderada. A maioria das pessoas se beneficia, então a gente pode recomendar também. E quando a gente pensa na fadiga, no cansaço, que é outro sintoma muito presente durante a fase da quimioterapia,
mas que ele pode persistir depois da quimioterapia, às vezes até 1, 2 anos, ainda tem ali um cansacinho, né? Acompanhando a pessoa. Então, a gente sabe que o principal para aliviar esse cansaço é o exercício físico, né? Essa foto aqui, eu fiquei um tempo num centro de oncologia que se chama Dana-Farber, que é lá em Boston, e eles têm um centro muito legal de oncologia integrativa lá. E essa aqui é a sala de atividades deles, a sala de ginástica. E aí, não sei se dá para ver, aqui tem uma paciente, ó, que ela está com um cilindro de oxigênio. Ela fazia aula de ginástica com o cilindro de oxigênio dela e fazia. Então, para a fadiga, o principal é o exercício físico, mas as práticas de meditação, o mindfulness, que é essa meditação que a gente faz sentado, mais paradinho, ou as práticas de meditação mais ativa, que a gente faz observando o movimento do corpo, como o Tai Chi Chuan, o Qigong, são práticas que devem ser associadas ao cuidado, tanto para a gente prevenir a fadiga, quanto para a gente diminuir a intensidade dessa fadiga, como também para a gente tirar outros fatores que podem piorar a fadiga. Por exemplo, alterações do sono. Quando a gente não está dormindo bem, a gente já se sente naturalmente cansado. Quando isso acontece dentro do tratamento oncológico, piora ainda mais essa fadiga relacionada ao tratamento. Então, também para lidar com insônia, com dificuldade de dormir, as práticas contemplativas, as práticas de meditação ajudam muito, né? Então, a gente pensando assim, de uma maneira geral, nos usos da meditação dentro do tratamento oncológico, o que eu tenho observado nesses meus anos acompanhando e orientando pacientes na prática da meditação é que ela traz muita autonomia para a pessoa que está passando pelo tratamento, porque fazer meditação é uma coisa que só depende de você, e esse é um jeito de você sentir que você está fazendo parte do seu tratamento, que você está fazendo alguma coisa para se cuidar, né? Então, esse autocuidado, ele traz muito a sensação de autonomia, né? E uma coisa que eu vejo muito acontecer com as pessoas que começam a meditar é que elas vão lidando diferente com os sintomas, né? Então, elas se sentem mais calmas para passar pelos períodos de incerteza do tratamento ou da vida, né? Elas têm uma relação diferente com os sintomas no sentido de conseguir identificar o que é zum, zum, zum da minha cabeça e o que é sintoma mesmo, o que eu estou sentindo mesmo e o que é uma conversa, uma preocupação que a minha própria cabeça está gerando ali dentro, né? Eu costumo brincar que a gente tem um Galvão Bueno dentro da nossa cabeça, gente. Ele fica falando sem parar ali com a gente, né? Então, a meditação ajuda a gente a identificar que horas que é o Galvão Bueno que está falando e que horas que é o sintoma mesmo que está acontecendo, que eu preciso cuidar dele com mais intensidade. Então, essa capacidade de autopercepção e essa mudança na relação com os sintomas é o maior benefício que eu vejo da meditação dentro do tratamento de qualquer condição de saúde, não só do câncer, né? E aí, por que a gente não consegue meditar? Talvez vocês já tenham ouvido tudo isso, sabe que a meditação é ótima, já aprendeu a meditar, mas por que eu não consigo meditar então? Primeira coisa, gente, erro muito comum é você não saber por que você quer meditar, né? Então, quando a gente vê todos esses benefícios e você entende o porquê que você vai meditar, isso faz com que você crie mais regularidade, com que você ganhe um compromisso maior com você mesmo, né? Uma outra coisa que eu vejo que atrapalha muitas pessoas a meditar é assim: ah, não, então eu tenho que meditar, vou meditar tudo, vou pegar domingo, vou ficar 4 horas meditando, daí não vou meditar mais a semana inteira. Isso não funciona, gente. A meditação ela funciona em doses homeopáticas. Então tem que ter um pouquinho todo dia. Melhor a gente meditar 5 minutos todo dia do que meditar 1 hora uma vez por semana, né? Então, criar esse hábito de uma rotina regular é muito importante. Outro erro comum é você simplesmente sentar, fechar o olho e esperar alguma coisa acontecer. Isso não é meditar, né? Meditar tem técnica, tem várias técnicas. É preciso entender qual técnica com a qual você sente afinidade e ficar firme nela ali por um tempo até que você comece a observar todos os benefícios. E a outra coisa é assim, quando der eu vou meditar. Não vai.
quando der, vou fazer uma coisa, a gente não faz. Então, quando a gente quer meditar, é importante a gente se programar para isso. Ó, eu vou meditar todos os dias, sei lá, vou contar para vocês como que eu faço, tá? Eu acordo, escovo o dente, tomo uma xícara de café e sento para meditar. Eu sei onde que eu vou meditar, em que lugar da minha casa, que horas, depois do quê. Então, criar essa rotina, esse passo a passo é muito importante para a gente conseguir meditar, né? E eu gosto de pensar que tem 3 passos importantes quando a gente está querendo aprender a meditar, e esses passos são passos que vão ajudar a gente a encontrar bem-estar, porque a meditação ajuda a gente a se sentir fisicamente energizado, emocionalmente conectado, mentalmente focado e espiritualmente alinhado. Quando a gente tem todo esse conjunto, a gente se sente muito bem, né? Então, quais são os passos para que eu consiga meditar e trazer esse bem-estar para o meu dia a dia? Primeiro passo é a gente criar o hábito mesmo, criar uma rotina consistente. E aí, para qualquer hábito, para o exercício físico, para a alimentação e também para a meditação, tem algumas coisas que ajudam a gente a criar o hábito. Primeira coisa é a gente dar passinhos pequenos, né? Que a gente chama de baby steps, passinhos de bebê. Então começa com um pouquinho tempo, mas se compromete a fazer aquilo todo dia, né? Eu vou fazer 5 minutos, mas eu vou fazer todo dia. Não fica focando só no resultado. Aproveita o processo, se comemora que você sentou para meditar. Ai, mas minha cabeça não parou, fiquei ali viajando, tudo bem, mas você foi lá e sentou, e é isso que importa, é isso que ajuda a gente a criar o hábito. E aí, no final daquele dia, a gente se compromete que amanhã a gente vai fazer de novo. E no final desse dia, amanhã eu vou fazer de novo. A gente diariamente renova esse compromisso com a gente mesmo, né? Porque o benefício, ele é, em primeiro lugar, para cada um de nós. Segunda coisa é você escolher aprender uma técnica de verdade que te ajude a fazer esse treino da atenção. Então, tem um monte de técnica. Tem técnica que é contagem da respiração, tem técnica que é usando som, tem técnica que é observando os pensamentos, tem técnica que é caminhando. Talvez você possa conhecer algumas técnicas, escolher uma com a qual você se sentiu bem e seguir nela. Então tem que ter técnica, tá, gente? A postura ajuda a gente também, quando a gente sente estar numa postura mais alinhada, onde a gente não está muito relaxado, isso ajuda. E se o nosso ambiente for mais tranquilo, mais silencioso, também ajuda. Nem todo mundo tem esse ambiente ótimo para meditar, mas dentro do possível, o ambiente mais calmo e silencioso que a gente puder. E o terceiro pilar que eu vejo que é importante para a gente sustentar a nossa prática de meditação, é a gente observar no dia a dia as pequenas mudanças que a prática vai trazendo para a gente. Então, a gente observa que a gente vai ficando um pouquinho mais paciente, e quando a gente fica mais paciente, a gente fica um pouquinho mais gentil. A gente começa a observar que a gente está prestando mais atenção nas coisas que a gente está fazendo, a gente está prestando mais atenção no que o outro está falando. Essa sensação de presença, ela traz muito bem-estar. Então, a gente vai percebendo isso no nosso dia a dia, né? E outra coisa que a gente vai perceber é que é isso, pensamento é só pensamento, a emoção vem e vai. Então, a gente vai deixando as coisas irem embora com mais facilidade, sem ficar tão apegado à preocupação, ao medo, à tristeza. A gente deixa essas coisas irem porque elas são flutuantes mesmo, né? Então, para quem se interessou e quer começar a praticar, eu queria deixar uma lição de casa aqui. Queria sugerir que vocês pensem por que você quer meditar, qual o seu motivo para começar a meditar. E escreve num papel mesmo, escreve por que você quer começar a meditar. E aí você vai fazer um compromisso inegociável que é com você mesmo. Eu vou me comprometer comigo mesma que todo dia eu vou fazer isso por mim. Já escolhe o lugar onde você vai praticar, que horas que você vai praticar e começa uma prática pequenininha. 2, 3, 5 minutos, mas mantenha ela todo dia durante um mês. E observe o que vai acontecer no seu dia a dia, observa como é que vai ser. E isso eu tenho certeza que vai ser o suficiente para te motivar a querer seguir na prática. Bom, queria contar aqui para vocês que eu tenho um livro sobre esse tema, que é o Meditação e Saúde, dos mosteiros aos consultórios médicos.
Esse livro ele foi muito inspirado por esse meu contato com pessoas passando pelo tratamento oncológico. Então, ele tem um capítulo dedicado à meditação durante o tratamento oncológico, tem um capítulo dedicado à dor, e ali eu vou contando histórias de várias pessoas que eu acompanhei e como a meditação beneficiou essas pessoas. Ele está à venda aí em todas as livrarias virtuais e algumas livrarias físicas. E queria deixar também meus contatos, o @doutora Sangue Bom lá no Instagram. Eu apresento um podcast que é o Desestresse, que tem uma minissérie sobre meditação que está muito legal. E é isso, gente. Queria abrir um pouquinho para a gente ver se tem dúvidas, para a gente conversar e ver o que vocês acham disso tudo. Oi, Rê, maravilhosa. Eu posso assistir suas aulas trocentas vezes eu vou aprender muito. Eu acho interessante, né, você trazer essa questão da ansiedade, que no dia a dia eu faço uma comparação com as pacientes, é como se a gente tivesse sempre na nossa casa com o rio do nosso lado com um barquinho parado, né? Um rio com as águas bem agitadas, e a gente todo dia olha para aquele barco ali, que é o barco dos problemas, da ansiedade, a gente sabe que aquilo está ali, mas a gente pode entrar naquele barco ou não, né? E se a gente entrar, ele vai levando a gente cada vez para novos desafios, assim. Então, a gente aprender a olhar esse barco e olhar para onde a gente está e ver que está tudo bem, né? Que a gente tem nosso porto seguro e não embarcar nessa, acho que tem muito a ver com a meditação, né? Você sempre só fala, pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta aqui, fica à vontade. E também só reforçar, né, a questão da meditação como uma opção para vários sintomas. Eu vejo que a nossa sociedade, ela vive muito em busca de remédios, né? E a gente tem aí a meditação como um remédio, né, sem miligramagem, para diversos sintomas dentro da oncologia, né? A fadiga, como você falou, a dor, a insônia, a ansiedade. Então, a gente tem um baita de um remédio nas mãos e isso é muito importante, né? E quando a gente fala nesse remédio, a gente está falando de um remédio com uma evidência científica muito alta, né? Só que é um remédio assim como um exercício que dá trabalho, né? Então, a gente sabe como é difícil fazer os pacientes virarem essa chave do exercício e virar a chave dos hábitos de uma forma geral, né? Então, eu gosto de trazer essas questões aqui. E aí eu fiz seu curso, né? Aprendi minhas técnicas devagarzinho. Eu estou incluindo ainda isso na minha rotina, mas ela já está lá. E eu também uso muito dentro da yoga, né? Que você citou aí como um caminho. Então, acho importante a gente entender que tem vários caminhos para isso. Vários, tá? Eu vejo muita gente falando assim, mas eu sou muito ansiosa, eu sou muito agitada para meditar. Mas a gente pode começar por uma prática corporal, como é a yoga, e aí com o tempo, com o treino, a gente vai para uma prática mais passiva, né? Então, isso é possível também. É só, acho que, encontrar mesmo alguém que consiga te orientar bem em qual é a melhor técnica para você naquele momento da vida, né? Regina, tem uma pergunta aqui no nosso chat. Eu acho que você meio até que respondeu, mas se você puder complementar, que é da Gisele. A Gisele pergunta: Gia, você está aí, a Gisele. Ah. Quando pensa em meditação, pensa em ir em algum local que tenha um profissional que vai orientar nesse processo. Para começar ontem, o que você sugere? Gisele, é muito bom, assim, ter alguém te orientando mesmo, né? Eu vejo muita gente usando aplicativos. Os aplicativos, eles têm um papel, mas se você quer seguir firme ali na prática, ter alguém te orientando, eu acho que é mais adequado, assim, te dá um suporte maior, né? A gente tem vários lugares onde tem grupos de meditação, em geral, escolas, estúdios de yoga têm também profissionais que orientam a prática. Tem grupos online também. Eu mesma conduzo um grupo online que é o Clube da Calma e tem vários pacientes que foram pacientes minhas e que hoje seguem lá no grupo meditando, né? Então você pode buscar um grupo online ou um grupo
perto ali da sua cidade, perto ali da sua casa, na sua cidade, em que esse apoio do grupo no começo também acho bem legal, assim, né? Você tá ali toda semana, você começa a ver que as suas dúvidas são iguais às dúvidas das outras pessoas, que tá todo mundo ali na mesma dificuldade, isso dá um alívio muito grande, assim, dá um apoio muito grande para a gente seguir na prática, né? Então eu gosto muito, assim, desse formato em grupo. E aí depois a sua prática diária você vai fazer sozinha, mas uma vez por semana, cada 15 dias tá ali com o grupo, acho que também dá um ânimo no início, assim, né? Então, minha sugestão para você é essa. Se quiser vir para o nosso grupo, é só me mandar um oizinho lá no Instagram do Doutora Sangue Bom que eu te dou mais informações. Já fazendo minha propaganda aqui, né, gente? Temos que aproveitar. Maravilhosa, faça esse livro. Eu ainda vou comprar o seu livro, mas eu quero comprar com você pertinho já para assinar. Acho que a gente vai estar junto em São Paulo mês que vem, então vai ser esse um momento. Regina, a gente não costuma se alongar muito, então eu quero agradecer de novo aqui e lembrar a todo mundo que esse episódio vai ficar salvo na playlist do YouTube. E lembrar para quem chegou depois aí também que a gente está com Encontros Cast, que são vários temas, tudo isso que a Regina falou, a gente falou de fadiga, falou de exercício, a gente tem podcast sobre isso, também sobre alimentação, sobre vários temas tanto em formato de podcast, como também na playlist dos encontros. Regina, você sabe, não preciso falar mais nada. Obrigada aí por aceitar minhas aventuras. E é isso, passar a palavra para a Fabi para a gente se despedir e a Regina depois. E assim, a gente tem que pensar, né, Regina, que a prática da meditação é um remédio que não tem efeito colateral e é assim, o custo é bem menor do que ir à farmácia e comprar medicação, né? Então, assim, exige da gente um trabalho, mas também traz muitos benefícios, até autoconhecimento, conexão com a gente mesmo, né? Isso é muito bacana e eu admiro muito o seu trabalho e fico muito feliz por você estar aqui com a gente, participando. E a gente vai se encontrar em São Paulo, que eu vou com a Sabrina. E obrigada mais uma vez por estar aqui participando, tá, desse nosso projeto Obrigada, meninas. É voltado para sempre uma delícia estar com vocês. voltado para os nossos pacientes e para quem tem interesse, né, nos temas da oncologia integrativa, né? E agradecer a Sabrina, agradecer ao suporte que está aqui ajudando também a gente, ao marketing, agradecer a todos que estão participando aqui hoje. Muito obrigada, gente. Lembrando que está no YouTube, tá? Então, todos os episódios, desde a pandemia até os dias de hoje, tá? E deixo a palavra com você, Regina, para finalizar a nossa aula de hoje. Muito obrigada. Obrigada, Fabi, Sabrina. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, né? Eu acho que a gente levando informação também segura, informação de qualidade para quem está no tratamento, em todas as fases do tratamento. Acho que isso que você trouxe, Fabi, é muito pertinente, né? É uma prática que não tem custo financeiro, ou tem um custo muito baixo, né? Em comparação com uma série de outras intervenções, e ela é extremamente eficaz em todas as esferas da nossa vida, né? Então, mesmo para quem não está passando por nenhum desafio de saúde, a prática da meditação ainda assim faz a gente florescer e se desenvolver, e esse é o objetivo dela, que a gente seja uma presença mais amigável no mundo. Então, acho que encerro minha fala com essa ideia de que a gente pode se tornar uma presença melhor no mundo e fazer desse mundo um lugar melhor, né? É isso, floresçamos. Boa noite, gente. Beijos, beijos. Obrigada. Tchau. Tchau, gente.